Olá pessoal, eu sou o professor Vanderlei Santos Vieira, sou graduado em Filosofia pela PUC de Goiás, sou especializado em docência do ensino superior, educação do campo, indígena e quilombola. Aqui estão os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, caso depois vocês queiram entrar em contato comigo, estão aí os meus endereços aí de contatos. Sou professor efetivo da Rede Municipal de Palmas, Rede Municipal de Lagoa do Tocantins. Trabalho junto ao Instituto Atitude Curso. Trabalho também junto ao Instituto Preparatório da Marinha, Aeronáutica e Exército. E estou aqui hoje para ministrarmos a nossa primeira aula relacionada à disciplina História da Educação na Educação Básica Brasileira. Ou seja, nós vamos, a partir dessas aulas que eu irei ministrar relacionada a essa disciplina, entender um pouco como funciona a educação básica no Brasil. Eu não sei se vocês já identificaram que a educação básica brasileira ela é dividida em três etapas. Em três níveis, Educação infantil, que recebemos alunos de 0 a 5 anos de idade. Essa educação infantil ela é dividida em duas etapas. É o primeiro nível da educação básica, mas é dividida em duas etapas, que é a creche, que recebe alunos de 0 a 3 anos, e pré-escola, que recebe alunos de 4 a 5 anos. Então, esse é o primeiro nível da educação básica brasileira. Depois, o segundo nível é o ensino fundamental, que é dividido em dois ciclos, Ensino fundamental 1 de 1º ao 5º ano, e ensino fundamental 2 de 6º ao 9º ano, que recebemos alunos de 6 a 14 anos de idade. E temos o terceiro nível da educação básica, que é o ensino médio, Primeira, segunda e terceira série do ensino médio, que recebemos alunos de 15 aos 17 anos de idade. E além desses níveis, nós temos também a educação de jovens e adultos, que faz parte também da educação básica, que é uma modalidade de ensino destinado àquelas pessoas que não tiveram oportunidade na idade certa e vai estar tendo essa oportunidade de estar terminando seus estudos relacionados à educação básica. Então, nós temos a EJA do ensino fundamental, e temos a EJA do ensino médio. Então, existem outras modalidades também que faz parte da educação básica, como a educação especial também, e assim sucessivamente. Vamos entender um pouco sobre a educação básica do Brasil. Nos primeiros anos do nosso país, a educação era aquela promovida pelos jesuítas. Alterou-se para pior com a expulsão da Companhia de Jesus, permanecendo inalterada até a chegada da família real em 1808. E somente se incrementou e estruturou a partir da década de 1960. Ou seja, aqui estamos falando um pouco do primórdio ou dos primórdios da educação brasileira. Eu não sei se vocês já estudaram sobre essa temática, Quem já tem uma licenciatura, com certeza já está por dentro dessa temática, sobre os primórdios da educação brasileira. É o primeiro momento de uma educação formal, com seus primeiros professores, que se dá no século XVI, precisamente em 1549, com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas foram os primeiros professores de uma educação formal aqui no Brasil. Jesuítas era uma ordem religiosa da Igreja Católica, que foi enviado pelo governo português para os novos territórios recém-descobertos. Para o quê? Para fortalecer o catolicismo, expandir o catolicismo e assumir essa missão de catequizar
esses povos nesse território recém-descoberto, catequizar na doutrina católica, ensinar as primeiras letras e os primeiros cálculos na língua portuguesa e também ajudar na aprendizagem com relação ao desenvolvimento da agricultura. E aqui no Brasil, esse processo se deu a partir do ano de 1549, com a chegada dos jesuítas. É bom lembrarmos que, nesse contexto, o mundo passava por várias transformações, né? O renascimento cultural, científico, né? O movimento iluminista, a reforma protestante, que era a divisão da Igreja Católica. Então, o mundo passava por várias transformações. Então, a gente sabe que a história ela é dividida em períodos, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. E a Idade Média ela foi dominada de modo específico pelo poderio da Igreja Católica, né? O único conhecimento que era predominante nesse contexto era o conhecimento religioso. O científico e outro tipo de conhecimento era proibido nesse contexto, né? Então a instituição mais poderosa era a Igreja Católica, né? Embora clero e monarcas formavam um só corpo, mas mesmo assim o clero, com relação ao poder, estava acima dos reis, né? Até porque era o próprio clero, né, que casavam os reis, que fazia todas essas questões religiosas, a vida espiritual com relação aos reis, né? O casamento era feito pela própria igreja. Então, de uma certa forma, a monarquia, o sistema político monárquico tinha uma obediência à Igreja Católica, né? Então, somente a partir dessas transformações no século XVI é que começa o resgate das raízes do pensamento científico, né? Que é por isso que fala renascimento cultural, renascer as ideias, o pensamento clássico, a ciência clássica já no final da Idade Média, início da Idade Moderna. É aí que surgem as concepções que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. É aí que surgem as teorias de que a Terra é em forma de uma esfera. É aí que surge a teoria de que não existe o céu, mas existe os céus, né? E assim sucessivamente. Com essas transformações e com essas teorias científicas, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, a Igreja vai perdendo força. E aí é onde surge a Reforma Protestante, né, por Martinho Lutero, mas outros já vinham tentando essa reforma, mas só vem mesmo se destacar com Martinho Lutero. Então, com essa reforma surge a divisão da Igreja, surge a Igreja Luterana, né? E aí a Igreja se vê perdendo força. E aí é o momento que ela prepara a ordem religiosa chamada os jesuítas, né, os padres jesuítas, e envia para os territórios recém-descobertos e em processo de colonização, né, pelos próprios monarcas, né, de Portugal e Espanha, né? E como a Igreja está junto a esse sistema político, ela aproveita para fortalecer o catolicismo e envia os padres jesuítas para essa missão, catequizar os povos dos territórios recém-descobertos, ensinar as primeiras letras e cálculos na língua portuguesa e ensinar também o processo de desenvolvimento relacionado à agricultura. Então, voltando para a questão dos primeiros professores, né, da educação formal brasileira, temos os padres jesuítas a partir do ano de 1549. Né? Então, vimos aqui que iniciaram esse processo educacional no Brasil, que durou aí aproximadamente 200 anos, ou 2 séculos. Depois eles foram expulsos, porque houve um desentendimento entre o governo português, né, os monarcas, e a Igreja Católica, porque os monarcas perceberam que a Igreja Católica estava mais preocupada com o seu poderio,
né, e estava esquecendo das questões políticas, da questão administrativa do Estado. Então, o governo português expulsa os jesuítas aqui do Brasil e exclui ele das atividades educacionais, não só aqui no Brasil, mas em outras instituições em Portugal e Espanha também. Com isso, está dizendo os relatos históricos que a educação brasileira só fez piorar a situação, que foi com aquela questão da reforma de Marquês de Pombal, representante do governo português aqui no Brasil. Ele expulsou os jesuítas que estavam preparados, que existia uma base estrutural da educação, né, que era o Ratio Studiorum, né, que tinha toda a estrutura educacional. Então ele expulsa esses professores preparados e não se preocupou em preparar outros professores para colocar no lugar dos jesuítas. Então isso só veio piorar. A reforma de Marquês de Pombal só piorou a situação, fracassou aquilo que o Brasil já tinha estruturado e não deu em nada. Até que, por esse fracasso da educação, Marquês de Pombal também foi expulso aqui do Brasil. Até chegar em 1808, né, ano em que a família real veio de Portugal para o Brasil. A gente sabe que veio porque sofreu ameaça pela invasão francesa no comando de Napoleão Bonaparte. Então vieram para o Brasil às pressas, né, protegida pelas tropas inglesas. Então chegou aqui no ano de 1808. A partir desse ano, o Brasil ele teve alguns avanços no processo educacional, né? A gente sabe que nesse contexto surgiu as primeiras instituições de nível superior aqui no Brasil, né? Foi fundada a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, foi implantado o Banco do Brasil nesse contexto. Então, muitas mudanças contribuíram no processo educacional. Mas o que é mais importante aqui é que uma estruturação mesmo só aconteceu a partir da década de 1960. E não foi tantas mudanças, porque se a gente for analisar, uma mudança maior mesmo, assim, significativa, só aconteceu com a nova Constituição, Constituição de 1988, que cria a nova LDB. Essa Constituição ela é chamada uma Constituição cidadã, porque ela abrange todos os direitos dos diversos povos, né, aqui no Brasil, como os quilombolas, né, o direito das mulheres, o direito indígena. Então, tudo está sendo abrangido pela nova Constituição. Aí sim há uma mudança mais significativa. Mas, em pleno século XXI, se nós formos analisar ou fazer uma relação da educação jesuítica no século XVI com relação à educação na sociedade contemporânea, século XXI, a gente vai perceber que não mudou muitas coisas, né? A educação brasileira ela sempre foi uma educação para poucos, né? Foi uma educação para a elite. E isso é visível até os dias atuais, embora nos dias atuais o filho do pobre, ou seja, da classe humilde, da classe média, da classe rica, tem acesso às universidades superiores de medicina, direito ou licenciatura, que antes não tinha, né? Até poucos tempos, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente percebe que poucas pessoas tinham acesso às universidades superiores, né? Ou seja, os cursos superiores. Eu me lembro bem que eu terminei o meu ensino fundamental e eu não tive um professor licenciado. Ou tinha apenas o ensino fundamental, que naquela época era chamado de ginásio, né? Ou alguém que tinha apenas o nível médio. Mas eu não tive nenhum professor de nível superior. Então, só a partir do governo depois do governo Fernando Henrique, que a maioria dos professores hoje, a maioria não, todos os professores hoje já têm uma formação, né? A maioria tem uma graduação ou duas graduações, tem uma especialização ou até mesmo mestrado ou doutorado, né? Eu trabalho numa escola aqui do município de Palmas, considerado como uma escola rural, lá no distrito de Buritirana, né? A escola mais distante do centro de Palmas. E é gratificante
saber que eu trabalho numa escola rural, né, a mais distante do centro de Palmas, e lá nós temos professores, mestre, professor de português, mestre, professor de matemática, mestre, né, professor de inglês, mestre, e assim sucessivamente. Então isso é muito gratificante. E aí a gente percebe uma mudança, né? Mas ainda precisamos refletir e lutar por uma mudança na qualidade dessas graduações, dessas licenciaturas, né? É importante a gente refletir e lutar por uma mudança, né? Com relação à qualidade, né? A gente percebe que hoje muitas universidades não está impondo ordem e se tornando mais rigorosa com relação à qualidade do processo de formação dos nossos cursistas, né? Então a gente precisa lutar por isso. É só uma abordagem geral para a gente dar continuidade aqui com a nossa temática, para vocês poderem compreender direito como esse processo histórico da educação brasileira, né? E a gente sabe que a educação básica ela só foi definida, estruturada a partir da Constituição de 1988 com a nova LDB. Mas é possível a gente identificar que houve sim uma certa forma de uma educação básica no período jesuítico. O que é essa educação básica? É aquilo que é a base para a sociedade com relação à aprendizagem das pessoas. Qual era a educação priorizada para todos, naquele contexto? A educação primária. Era a alfabetização, como dizia, né? Das primeiras letras, dos primeiros cálculos, dos primeiros ensinamentos sobre o desenvolvimento da agricultura. Então, nas entrelinhas, a gente pode compreender como é a educação básica. Só que é importante entendermos que essa educação básica, que eu chamo nesse contexto, era apenas um interesse de domínio do governo português. Não é porque eles queriam o bem da população brasileira. Era apenas um interesse em quê? Em doutrinar na religião católica e o desenvolvimento da agricultura. Enquanto a educação de qualidade naquele contexto era uma educação para poucos, a educação secundária era apenas para os filhos da elite. Quando eles terminavam a educação secundária, era enviado para a Europa para fazer uma educação superior. Educação de um pequeno grupo que era o filho das elites. Futuramente, essas pessoas retornariam para o Brasil para assumir as questões administrativas da coroa portuguesa, né? Então, passou pelo o governo colonial, veio o governo imperial, né? A gente pensou, principalmente no comando de Dom Pedro II, pensou que a educação, de acordo com os relatos históricos, que iria ter um desenvolvimento de qualidade, mas não se tornou muita coisa, né? Porque Dom Pedro II ele era amante da educação, de uma certa forma, mas ele não fez muita coisa pela educação. A educação, ela teve também essa educação básica, que foi a educação primária para todos, inclusive, nesse contexto, teve até educação para as mulheres, para as meninas, as escolas das meninas, nesse contexto, que até então não tinha, né? Mas a educação superior, ela continuou sendo uma educação para poucos também, para a elite. No governo republicano da mesma forma, e assim governo militar, que foram 20 anos, de 1964 a 1985, também foi a educação para poucos, a educação superior, a educação de qualidade. E aí, só a partir da Constituição de 1988, LDB, né, 20 de dezembro de 1996, é que vem definir uma verdadeira educação básica brasileira, inseridos 3 níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? A educação básica, a partir da Lei Diretriz e Base da Educação Brasileira, LDB, Lei 9.394/96, 20 de dezembro de 1996, passou a ser estruturada por etapas e modalidade de ensino, englobando a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório de 9 anos e o ensino médio. Pessoal, vamos entender um pouco aqui para a gente não confundir depois, né?
Ensino fundamental obrigatório está dizendo que todo o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, ele é obrigatório. Mas lembramos que a educação infantil também tem uma etapa que é obrigatória, que é 4 ou 5 anos, que é a pré-escola. Não é toda obrigatória a educação infantil, mas tem uma etapa, que é a segunda etapa, 4º e 5º ano, que é pré-escola, ela é obrigatória. E a partir do ensino fundamental, né, a educação básica ela é toda obrigatória, até o ensino médio. Obrigatório para quem? Para quem está na idade certa. Por exemplo, de 4 a 17 anos é obrigatório. Para quem passou dos 17 anos, ela deve ser disponibilizada a quem quer estudar, mas ela não é obrigatória. A educação básica. A Constituição Federal de 1988, no capítulo próprio da educação, criou as condições para a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei Diretriz da Educação Brasileira, Lei número 9.394/96, assumisse esse conceito já no inciso único do artigo 11, ao assinalar a possibilidade de o Estado e os municípios se constituírem como um sistema único de educação básica, né? Ou seja, que é importante ver como que começa essa estruturação da educação básica, né? Onde já está previsto na LDB, né? Um único artigo, né? Ou seja, no único inciso do artigo 11. A possibilidade, Estado e os municípios se constituírem como um único sistema, ou seja, como um sistema único de educação básica. Aqui vale a pena refletirmos em que sentido está possibilitando isso. Sabemos que hoje o ensino médio é de responsabilidade do Estado, não é isso? Ensino médio, última etapa da educação básica. Ensino fundamental e educação infantil, responsabilidade do município. Então, Estado e município construir um sistema único de educação básica. Professor, mas na minha cidade é o 9º, 6º e o 7º ano, ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º ano, é o Estado que é responsável. Vamos entender um pouco sobre isso aqui. De acordo com a legislação, de responsabilidade mesmo do Estado é o ensino médio. Agora, a legislação dá a possibilidade de parceria entre Estado e município. E aí tem município que faz essa parceria. O Estado fica responsável, sendo que ele tem condição e estrutura, ele fica responsável pelo ensino fundamental 2, de 6º ao 9º ano, e o ensino médio. E o município fica com a educação infantil e ensino fundamental 1. Isso é uma parceria, né, que feita a partir de diálogo entre município e Estado. Mas, de acordo com a legislação, o que é de responsabilidade mesmo do Estado é o ensino médio, ok? Mas a educação básica é um conceito definido no artigo 21 da LDB como nível da educação nacional e que congrega articuladamente as 3 etapas que estão sobre esse conceito. Educação infantil, primeira etapa da educação básica. Educação fundamental, que vai de 1º ao 9º ano, segunda etapa, ou seja, segundo nível da educação básica. Ensino médio de 1ª a 3ª série, terceiro nível da educação básica. Educação infantil, primeiro nível da educação básica. A educação infantil, primeira etapa ou nível, né? Esse termo etapa, ele tem o mesmo significado de nível, né? Podemos chamar de etapa ou nível, tanto faz, tem o mesmo significado. Então, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. Então, já sabemos, na educação infantil, nós, enquanto professores, devemos cumprir com a nossa responsabilidade de desenvolver habilidades relacionadas ao desenvolvimento, né, ao desenvolvimento integral das crianças. Quando eu falo integral, é desenvolver todos esses aspectos aqui, físico, psicológico, intelectual e social.
Desenvolveu só o físico, não está sendo um desenvolvimento integral. Ou só o psicológico, ou só o físico e psicológico. Para ser um desenvolvimento integral, que é o que nós sonhamos, que é o que nós desejamos, ele tem que desenvolver, ou seja, abranger todos esses aspectos. O físico, o psicológico, o intelectual e o social. Né? Físico, como vocês já viram, é a questão, está relacionado a questão do corpo, os membros do corpo, né? Com relação à coordenação motora, né? Esses aspectos. O psicológico, né? Essa questão envolve a questão emocional, envolve a questão da afetividade, a questão de controle emocional e afetivo, né? E o intelectual é o aspecto onde começa a questão do desenvolvimento da aprendizagem, né? Com relação à escolaridade, tanto para futuramente o mundo do trabalho como a vivência social. E o social são essa questão da interação, do saber viver em sociedade, né? Socialização. A oferta dessa etapa de ensino acontece em creches e pré-escola, né? Esses espaços institucionais não domésticos são responsáveis pela educação e o cuidado das crianças de 0 a 5 anos de idade em jornada integral ou parcial, completamente, ou seja, completando a ação da família e da comunidade, né? Então, pessoal, como eu falei para vocês, a educação infantil é a primeira etapa, o nível da educação básica. Ela é dividida em 2 etapas, né? A educação infantil, creche, que é de 0 a 3 anos, pré-escola, que é de 4 a 5 anos. Essa faixa etária deve ser atendidos em espaços não domésticos, né? Como as instituições, né? Creche ou equivalente, ou instituições relacionadas à pré-escola, né? E em espaços que são relacionados à educação e os cuidados da criança de 5 a 0 anos de idade. As jornadas, né, com relação à vida na escola, ela deve acontecer parcialmente, né? Ou seja, em jornada integral ou parcial. O que é que isso quer dizer? Integral, que vai aí até 7 horas a permanência da criança na escola, né? E a parcial, no mínimo 4 horas. No mínimo 4 horas a criança tem que permanecer na escola. E durante essa jornada parcial ou integral, é bom lembrarmos que um complemento da ação da família e da comunidade, ou seja, daquilo que a criança muitas vezes aprende na família ou na comunidade. Agora, claro, é bom entendermos e refletirmos que nem sempre aquilo que a criança aprende nas famílias está de acordo os princípios da escola, os princípios da LDB, né? E aí é onde entra aquela indignação do professor, porque o professor ele vai ter que cumprir com o papel de professor e vai ter que cumprir com o papel de pai, porque às vezes a família não exerce a responsabilidade de pais, né? O que diz a LDB? A escola ela assume o papel de escolarização e fortalecimento dos vínculos familiares. Ou seja, isso quer dizer que a escola escolariza e quem educa é a família. Mas uma vez que a família não educar, a escola muitas vezes assume essa função de educar e escolarizar. Ensino fundamental de 9 anos, né? O ensino fundamental com 9 anos, de duração de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos de idade, tem 2 fases sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração, né? E em regra para estudante de 6 a 10 anos de idade, e anos finais com 4 anos de duração para os alunos de 11 a 14 anos, né? Então vamos entender, ensino fundamental, segundo nível ou etapa da educação básica,
Ele também está dividido em 2 círculos ou etapas, né? Que é o ensino fundamental 1, de 6 a 10 anos de idade, né? E ensino fundamental 2, dos 10 a 14 anos, né? Ou seja, 5 anos para a primeira etapa da educação fundamental e 4 anos para a segunda etapa do ensino fundamental, né? Então, isso quer dizer que com 6 anos de idade, a criança tem que estar no primeiro ano do ensino fundamental. Lembrando que existe uma abertura na LDB que a criança ela tem 5 anos, mas ela vai completar 6 anos até o dia 30 de março, né? Então, essa criança ela já pode ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental, né? Então, ensino fundamental 1 de 6, né, a 10 anos de idade, né? Então, nós temos aí ensino fundamental 2 de 10 a 14 anos. Então, é assim que se divide as etapas do ensino fundamental. Resumindo, ensino fundamental é a segunda etapa ou nível da educação básica. Cada etapa do ensino fundamental tem as suas próprias características, tem as suas próprias regras também, né? No caso, os anos iniciais e os anos finais. Corrigindo aqui o que eu falei, né? Ensino fundamental 1, de 6 a 10 anos, e ensino fundamental 2, de 11 a 14 anos. Só fazendo uma correçãozinha aqui. Ensino fundamental de 9 anos. Quais que são os objetivos? Os objetivos desse nível de ensino intensificam-se gradativamente no processo educativo, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básico o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamentam a sociedade, entre outros, né? Então a gente já percebe aqui que já é uma educação mais intencional com relação à educação infantil, né? A gente aqui já fala do pleno, né? O pleno desenvolvimento, o pleno domínio da leitura. Já refletimos, já imaginando o que é esse pleno domínio da leitura, esse pleno domínio da escrita e do cálculo, né? Significa que a criança está realmente alfabetizada ou letrada, né? O que é uma pessoa letrada? É aquela pessoa que lê e escreve, sabe interpretar e sabe aplicar na vivência social aquilo que lê e escreve, né? E isso, de acordo com a LDB, a criança já tem que fazer isso no término do 3º ano do ensino fundamental. Agora imagina no término do 5º ano, imagina no término do 9º ano. E aí a gente vem para a realidade que nós vivemos, né? A gente sabe que tem crianças, ou seja, tem adolescente terminando o ensino médio e não tem esse pleno domínio da escrita, da leitura e dos cálculos, né? Por isso, mais uma vez, eu fortaleço a reflexão e a compreensão de que nós estamos aqui hoje nos formando para fazer a diferença. Um outro aspecto que está relacionado à formação da criança nessa etapa da educação básica é que a criança deve sair do ensino fundamental com a compreensão do ambiente natural e social, né, em que ela está inserida. Tem que ter uma noção, no mínimo, do sistema político que administra o país, né, da economia do país, ou de uma forma globalizada, né, ou geoeconômica, da tecnologia, né? Já tem que ter uma noção, uma base sobre o domínio e o conhecimento tecnológico, porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade tecnológica, é a era das tecnologias, né? Das artes, né? Uma compreensão, reflexão, respeito sobre a cultura, a diversidade cultural do nosso país, os valores que fundamentam a nossa sociedade, entre outros, né? Então, é muita coisa, mas é isso que define a LDB, a nossa Constituição, sobre a educação básica acerca desse nível, que é o 2º nível da educação básica. Os sistemas estaduais
e municipais devem estabelecer especial forma de colaboração visando a oferta do ensino fundamental e a articulação sequente entre a primeira fase, no geral, assumida pelo município e a segunda pelo Estado, garantindo a organicidade e a totalidade do processo formativo escolar. Aqui está falando daquela parceria que eu falei no slide anterior, né, entre município e Estado. Quando diz aqui forma de colaboração, estabelecer especial forma de colaboração, visando a oferta do ensino fundamental e a articulação com a primeira fase, que é a educação infantil, está falando desse diálogo em prol de uma parceria entre Estado e município, que foi aquilo que eu disse, de responsabilidade mesmo, de acordo com a LDB, do Estado é o ensino médio. Mas ela dá abertura para um diálogo e parceria e colaboração entre município e Estado. É onde entra a colaboração do Estado para o atendimento do ensino fundamental 2 de 6º ao 9º ano, sendo que o município vai ficar com o ensino fundamental 1 e a educação infantil. E eu tenho certeza que assim fica bem mais dividida as responsabilidades, né? Porque o Estado vai ficar com a última etapa da educação básica, que é o ensino médio, e uma etapa do ensino fundamental, que é os anos finais, que no caso são 4 anos, né? E o município vai ficar com a educação infantil, primeira etapa da educação básica, e a primeira da etapa do ensino fundamental, que é o ensino fundamental 1, de 5 anos. Então, assim, a responsabilidade vai estar bem compartilhada. E, dessa forma, acontece uma grande colaboração entre as duas esferas administrativas, Estado e município. Ensino médio, né? O ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, é orientado por princípios e finalidades que prevê a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, né? Aqui o ensino fundamental já requer habilidades desenvolvidas nos educandos, nos alunos, bem mais intensiva, né? Bem mais puxada. Por quê? Porque o ensino médio está terminando a educação básica. Está chegando ao término, ou seja, está terminando mesmo a educação básica. Então, nessa etapa, o aluno ele já tem que desenvolver a habilidade voltada para os princípios, né, por princípios e finalidades que prevê o quê? Uma consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Ou seja, muito dos conhecimentos que os alunos viram no ensino fundamental vai estar aprofundando no ensino médio de uma forma, de uma visão mais crítica e reflexiva e científica também. Por exemplo, os conteúdos que os alunos do ensino fundamental, principalmente no início do ensino fundamental 1 e o 6º ano do ensino fundamental 2, que se fala da pré-história e das primeiras civilizações, então esse mesmo conteúdo vai ser visto lá na primeira série, com um olhar mais crítico e reflexivo e científico. Com relação à Idade Média, né? A Idade Média, que é a sociedade feudal, né? O Renascimento Cultural, o Iluminismo, as revoluções francesas, industrial, são conteúdos que é visto 7º e 8º ano e que vai ser visto na 2ª série do ensino médio. Já Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? São conteúdos que vão ser visto, que é visto no 9º ano, mas é aprofundado no ensino médio, lá na 3ª série. Então, resumindo, os alunos do ensino médio vão estar aprofundando os conhecimentos do ensino fundamental. Claro, com a visão
mais crítica, reflexiva e científica. Além disso, vai estar se preparando para o ingresso em uma faculdade ou para um curso profissionalizante. Então, tem esses dois objetivos, né? E lembrando que tanto no ensino fundamental ou até mesmo na educação infantil, nós não perdemos, ou seja, não podemos perder de foco dois aspectos que é bem claro na Constituição Federal e da LDB. Que aspectos são esses relacionados ao processo ensino-aprendizagem, ou seja, o processo educacional? O preparo para o exercício da cidadania e o preparo para o mundo do trabalho. Não podemos perder de vista todos os aspectos formativos à vida da criança, do adolescente e do adulto com relação a esses dois princípios ou aspectos. Com relação ainda ao ensino médio, a preparação básica para a cidadania e o trabalho, né? Acabei de falar no slide anterior, tem que ter em mente essa preparação básica para a cidadania e o trabalho, e o mundo do trabalho, tomando este como princípio educativo para continuar aprendendo de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamentos posteriores. Ou seja, também não podemos esquecer que é um preparo para darmos continuidade na nossa formação, né? Nos estudos ou na formação, capacitação para o aperfeiçoamento, né, na nossa vida profissional ou também com relação aos segmentos dos estudos posteriores. O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Pessoal, se o processo educacional não desenvolver esse pensamento crítico e reflexivo, baseado na justiça, nos valores éticos e morais, a educação ela não está cumprindo com a sua missão. Não está cumprindo com a missão. A criança ela passa pela educação infantil. A criança ela passa pelo ensino fundamental, a criança passa pelo ensino médio e não desenvolveu um pensamento crítico reflexivo, pautando-se nos valores éticos e morais, a educação não cumpriu com a sua missão. Então é importante a gente estar atento a esses aspectos, né? Formação do aluno incluindo a formação ética e estética, a autonomia intelectual. O que é essa autonomia intelectual? É a pessoa ter segurança no que ela conhece, no que ela faz, no que ela fala. É essa pessoa que não vai junto com o que os outros falam, mas ela vai por segurança, por conhecimento do que ela faz, do que ela vai falar. Então isso é uma autonomia intelectual. E aí a gente vai concluir com esse slide, né, nossa primeira aula relacionado à história da educação na educação básica brasileira, né? Então vamos finalizar aqui, que ainda com relação ao ensino médio, a compreensão dos fundamentos científico e tecnológico presente na sociedade contemporânea relacionada à teoria com a prática. Ou seja, o aluno do ensino médio tem que ter esse domínio sobre os fundamentos científicos, fazendo essa relação com os aspectos tecnológicos presente na sociedade contemporânea. Pessoal, não tem como nós sairmos do ensino médio sem esse domínio. Vivemos na sociedade contemporânea, sociedade tecnológica. Então o aluno tem que ter uma noção e um domínio sobre esses aspectos. O ensino médio deve ter uma base unitária, sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas, como preparação geral para o trabalho, ou facultativamente para profissões técnicas na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica na cultura, como ampliação da formação cultural. Pessoal, ficamos por aqui, né? E na próxima aula, que será a segunda aula relacionado ainda à educação básica, de modo específico à última etapa, que é o ensino médio, nós iremos dar continuidade falando dessa formação do adolescente e eu aguardo vocês na próxima aula
para que nós possamos dar continuidade na exposição dessa disciplina. História da educação na educação básica brasileira. Ok? Até a próxima.